Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próspera, esse programa de entrevista que completou em março de 2021 11 anos de existência e desde então estamos transmitindo aqui entrevistas ao vivo para vocês de segunda a sexta-feira, exceto esta que é uma gravação. Estou fora de São Paulo e lá não temos nesse local onde eu estou não temos uma certeza de conexão com a internet, então fizemos especialmente para vocês esse programa, para vocês curtirem um ótimo e um excelente conteúdo. Lembrando também que esse programa faz parte da manifestação do meu propósito de vida, que é inspirar, despertar e habilitar as pessoas a alcançarem seus sonhos mais elevados e incentivar o desenvolvimento espiritual com sabedoria, amor e respeito, por meio de dinâmicas integrativas, educação criativa e comunicação inteligente, co-criarmos um mundo melhor. Lembrando também que nós postamos sempre aos sábados toda a programação semanal da TV Consciência Próspera. Fique atento aí nesse Instagram que está aqui, olha aqui, Samuel.Souza de Paula, a gente está colocando, está disponibilizando neste Instagram. Também tem o TV Consciência Próspera, que também disponibilizamos lá a programação semanal aqui dos programas. E hoje nós vamos receber aqui Frank Oliveira e Daniele Garcia. Bem-vindos! E aí, Samuel, pessoal? Muito bom estar aqui. Que bom, né? Que bom estarmos aqui. Que bom estarmos aqui. Que bom, olha aí, iniciando já esse programa, fazendo a propaganda do sorvete, que seja então um programa gostoso. Chocolate, por favor. Esse clima tá mais para gelato do que bom, mas tudo bem. Olha aí que beleza, é outro paladar mesmo, né, esse Frank? Hoje o tema é estudos e práticas espirituais e ambos os convidados já estiveram aqui no programa. Recomendo também vocês, depois que acompanhar aqui também esse nosso bate-papo, ir lá e assistir a entrevista que fiz com o Frank Oliveira e também com a Daniele Garcia. Por isso que hoje as perguntas não vão ser especificamente sobre a jornada. Vai ter algumas coisas conectadas com a jornada, é óbvio que nas respostas trazem isso, né? Essas conexões com a jornada de vida, porque daí que vem a sabedoria. Mas eu recomendo vocês depois procurarem essas entrevistas que nós fizemos individualmente com cada um, com o Frank Oliveira e com a Daniele Garcia. Estudos e práticas espirituais. E a primeira pergunta que eu trago para vocês é: o que você entende por despertar espiritual? O que eu entendo como despertar espiritual eu trocaria, ao invés de despertar, eu diria susto espiritual. Eu trocaria o despertar, porque despertar é uma coisa mais suave, ali na tranquilidade. Quando a pessoa tem um susto espiritual, ela desperta de vez, ela levanta. Então, o despertar espiritual, para mim, é um grande susto. É quando você descobre que aquilo tudo que você achava que era teoria, queria tanto saber se era verdade ou não, se manifestou, se materializou. É quando aquilo tudo que você somente acreditava começa a ir para o campo do tocável, daquilo que realmente é tangível, daquilo que realmente você pode medir, pode experienciar. E é esse momento que o despertar se torna um susto. Porque uma coisa é você ficar ali no campo das ideias, acreditando, sentindo de longe, outra coisa é você despertar no dia seguinte e descobrir que aquilo que você está seguindo, acreditando, tem realmente um poder real aqui no mundo que a gente vive. Eu não acredito de coração em espiritualidade que não seja realmente conectada com a prática do dia a dia. Então, quando você descobre que há realmente uma interferência, uma relação muito forte entre o mundo espiritual, o que quer que seja outras dimensões, e esse mundo físico, e de alguma forma você está ali, fazendo parte dele, você fala, opa, leva um susto. Né, Dani? Tomar um susto é difícil no começo, depois você acostuma. Acostuma porque, na verdade, quando você acorda, você relembra que você sempre esteve ali. Então, quando a gente desperta, a gente não está só se apresentando em algo novo, não necessariamente, mas a gente relembra que a gente sempre esteve aqui, porque nós somos seres espirituais. Então, nós naturalmente somos seres espirituais. Então, a gente desperta para perceber a nossa natureza, para perceber aquilo que a gente é em essência. E aquilo que a gente é em essência não só vem de fábrica, mas também é construído ao longo da nossa existência. Então, espiritualidade é algo
que é algo muito mais amplo do que falar de religião ou de qualquer outra coisa, e também nos mostra que quando acontece esse despertar, quando eu percebo, cara, o que eu estou fazendo aqui? Né? Qual que é a minha missão aqui? Como que essa missão se encontra e espelha a minha essência e como que eu honro toda a minha jornada até aqui, né? Então, desde o berço, desde a família ou não família, né? Desde as coisas muito legais ou as coisas mais complexas que a gente vive, tudo conta essa história e ajuda a gente a contar a nossa história. Então, eu acredito muito, né? Inclusive, nas nossas práticas, a gente olha para a ancestralidade com muito respeito, né? Porque é a partir desse olhar para a ancestralidade que a gente não só desperta, como a gente relembra qual é a minha natureza e o que eu estou fazendo aqui, né? E para mim esse despertar ele vai além de um susto, né? A gente se assusta e depois fala, ufa, eu sempre estive aqui. E aí a gente pode pensar que se tem um despertar e um susto, depois tem o caminhar espiritual, de fato, né? O caminhar espiritual ele realmente começa para valer quando o susto passa, está desperto, fala assim, ok, aqui eu posso caminhar, eu posso prolongar a minha estadia, digamos assim, nesse caminhar espiritual. E uma coisa muito importante, assim, é que eu acredito que muita gente acaba, de certa forma, né, posso estar errado, acaba indo para... Ele quer despertar espiritualmente, mas, na verdade, ele quer fugir espiritualmente. Tem gente que acaba fugindo da realidade em busca de uma espiritualidade, em busca de algo cheio de fenômenos, a fim de escapar. Então, por que eu chamo de susto? Porque quando a pessoa está fugindo, usando a espiritualidade, e ela desperta, toma um susto, ela vê, eita, é de verdade! Se ela não tiver realmente dentro de um chamado real, ela vai sair correndo. Ela vai escapar de novo da espiritualidade, entendeu? Vai continuar escapando. Então, é aí que eu chamo de susto com todo carinho. Para caminhar, é preciso aguentar o tranco do susto, o despertar. Tem que se manter acordado, né? E tomando um bom café da manhã depois que desperta. Nem me fala. Muito bom. Uma das coisas que a gente vê, observa também nesses anos de análise dos motivos, né? Nessa questão do susto, né? E nessa questão do despertar, é que existem alguns perfis que são mais comuns, né? Existem aquelas pessoas que são, e que se denominam, inclusive, buscador, onde estão em busca de algo, que aí cai nesse segundo ponto onde o Frank trouxe agora, nessa segunda partilha. E também tem aqueles que são, vou chamar como empurrado pela dor. Talvez esse aí é mais para o susto, empurrado pela dor, outros são empurrados... É o buscador, coitado. Pois é, que aí vai e se conecta, vai deixar o Frank no vácuo ali. E vocês têm um centro de estudos, né? E quais são os motivadores mais comuns que vocês encontram para a pessoa nessa busca dos estudos e das práticas espirituais? O que vocês mais observam como dirigentes de centros de estudos? Bom, primeiramente um incômodo, né? Uma sensação de eu não quero só pagar boleto, mas eu não sei por onde começar. E aí começam a vir coincidências e sincronicidades que, por afinidade, atraem as pessoas para uma determinada egrégora, para um determinado grupo. Significa que ela vai ficar naquele grupo ali para sempre? Não. Significa que ela passa por ali para aprender alguma coisa, nem que seja para aprender onde não ficar, né? Porque pode acontecer também da gente ir para uma determinada igreja e falar, não é para mim, mas a pessoa está naquela busca. Então, respondendo a sua pergunta, né, eu entendo que o primeiro movimento sabe, eu quero fazer mais alguma coisa, eu quero entender que incômodo é esse, né? Então, de repente, a gente vê muito isso, né? As pessoas falam, eu quero muito me ligar às minhas raízes. Mas que raízes são essas, né? Raízes ancestrais? São raízes da minha família, mas as da minha família já não fazem mais sentido. Então, a gente percebe um incômodo que nem a pessoa consegue colocar em palavras, né? E a partir desse incômodo, ela vai em busca daquilo que mais se afiniza com a energia dela, ou ela, né, vai repelindo algumas coisas e juntando algumas pecinhas até ela perceber que, na verdade, não é o grupo,
que vai responder as perguntas dela, mas sim a descoberta ou a redescoberta desse ser natural que a gente falou do começo. Né? Quando a pessoa desperta, quando percebe qual é a sua essência, quem é o ser natural que a rege pela vida. E esse grupo vai ajudando nessa redescoberta desse ser natural. Então, na minha opinião, o primeiro impulso é esse incômodo, né? Lembrando que dentro da minha percepção, geralmente as pessoas, uma grande maioria, estão escapando de alguma dor, de algum incômodo mesmo. É um tipo de escape ainda. Mas tem muita gente, tem muitas pessoas que elas ouvem um chamado genuíno de não ser um buscador, mas de se auto-buscar, né? Então, para de buscar a dor e começa a se auto-buscar. Então, ela já sabe o que a gente chama, em nossas práticas, da parte que sabe. Ela já está conectada de alguma forma através de sonhos, através de orações. Já tem ali uma conexão muito forte entre a parte que sabe, o eu superior, o inconsciente e o aqui fora, o ego, o que quer que o nome que a gente dê para a persona que a gente está vivenciando 24/7 aqui fora. Às vezes nem precisa dormir, né? 24/7 não. Então tá bom. Mas também considerando que quando a gente está dormindo aí mesmo é que vem as coisas, né? Então é 24/7. Então, mas a verdade é que nessa vivência que a gente tem aqui fora, há essa troca constante, isso se aplica, a gente vê isso muito em toda a literatura espiritualista, literatura religiosa e também através da psicologia. Há sempre essa conexão muito forte. Quanto mais conectado você está com o seu centro, com o que quer que tem dentro de você, mais forte é a conexão com algo muito maior. Né? Que é o que a gente chama de religare mesmo, a verdadeira religião contigo mesmo. Então essa pessoa, ela tem esse chamado. Então tem os que escapam e tem os que têm um chamado, né? Então os que escapam precisam ser acolhidos, precisam ser recebidos e instruídos em suas questões. Então quando chega até a gente, por exemplo, os que estão escapando, o acolhimento, o carinho, a instrução, ela é genuína, porque nós queremos realmente ajudar essa pessoa para onde quer que ela queira ir. E aqueles que vêm através de um chamado, nós reconhecemos, tanto em relação ao trabalho que nós fazemos, de ser instrutores espirituais, também como ter uma casa espiritual, que essa pessoa que tem um chamado, ela virá, será recebida, será nutrida e irá para o caminho dela. Então, o que a gente tem muito claro na nossa casa espiritual é que nós não queremos e não temos nenhum desejo de manter pessoas conosco. Nós queremos realmente ser facilitadores dos processos dessas pessoas. Se elas querem continuar escapando, que elas passem por nós e lembrem com um bom carinho, que a gente possa, de alguma forma, ajudar elas a enxergar um pouco mais todo o boicote, todas as questões que ela tem feito. Inclusive, em alguns casos, a gente percebe que essa pessoa precisa ser encaminhada para um terapeuta, para algum tipo de tratamento que não tem nada a ver com espiritualidade. Então, há muitos casos assim, muitas vezes. Aí, em relação às pessoas que têm um chamado, elas chegam querendo ficar. E a gente tem um grande cuidado delas não confundirem o próprio caminho espiritual delas com a casa, ou conosco. Porque é muito comum, mesmo para quem tanto escapa, ou, de alguma forma, elas veem, através de um chamado, ocorrer uma confusão de confundir o próprio caminho espiritual, que vem desse despertar, desse susto, entendeu? Com a gente. Os melhores, acredito eu, de coração, os melhores mestres espirituais, as melhores casas espirituais não são casas que seguram, que prendem, que guardam, que tentam reter, que tentam pôr um cabresto de alguma forma, aquela pessoa que busca. Pelo contrário, nós somos facilitadores. Aí eu falo de um lugar de professor, de educador que eu sou. Né? Eu não posso manter um aluno comigo para sempre. O aluno, ele passa por mim. Né? Eu sou apenas a ponte para ajudar. Eu não sou o destino. Então, sendo assim, a gente, quando recebe alguém novo, a gente vai identificando, né, Dani, exatamente qual é o perfil dessa pessoa, o que ela apresenta, e a partir daí a gente vai indicando, tanto nas terapias, quanto no atendimento individual, ou o conjunto que nós fazemos, ou quanto nos ritos. Nós vamos identificando. E desde sempre, a gente deixa muito bem claro,
Vocês estão dentro de uma casa espiritual onde a única obrigação é com você mesmo. A única obrigação é ser fiel à sua própria caminhada espiritual. Não é à toa que muita gente estranha. Mas espera aí, não tem que ser assim? Não tem que nada. Não tem que nada. Se essa pessoa veio até nós para uma terapia, ou para um trabalho espiritual, ou para um grupo espiritual, ela tem que ter o livre-arbítrio, a autonomia, para poder seguir da maneira que ela quiser. E essa é uma coisa que eu sentia muito falta, Samuel, nas casas espirituais que eu frequentava lá atrás, no passado. Então eu passei por várias casas onde o pessoal só queria me manter ali. Segura aí! Eu falei, não, não, mantém. Então, vários lugares onde eu fui, onde eu passei, havia uma necessidade de me manter, sendo que eu queria continuar seguindo o caminho espiritual. Então, assim, eu sou essa amálgama, eu sou essa união em todas as casas espirituais por onde eu passei, né? Talvez seja por essa razão que hoje em dia eu acredito que a autonomia é a coisa mais importante quando você está instruindo alguém espiritualmente. O que você acha disso? Porque esse é um dos pilares da nossa casa, inclusive, né? Que a gente chama de autonomia espiritual. Né? Muitas vezes as pessoas ainda não estão preparadas para isso e está tudo bem, né? Porque existem os espaços, né? onde a pessoa entra e ela precisa entre aspas, precisa, né? De um certo cabresto ali, porque se sente mais confortável tendo um sacerdote, um guia, alguém, né, dizendo o que fazer e tal. E a gente acredita que, pelo menos nas nossas práticas, né, esse caminho ele é muito temporário, porque a pessoa acaba mesmo colocando na casa, colocando nos mentores essa responsabilidade, a gente vai, pouco a pouco, ele dizendo que não, colocando para a pessoa a autorresponsabilidade, né? A gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para ser esteio, mas a responsabilidade é sua, a caminhada é sua, né? Mas eu não sei para onde ir. Beleza, a gente está aqui, acolhendo pelo tempo que for, né? E nesse acolhimento, a pessoa vai descobrindo qual é o caminho que ela quer seguir, né? Claro que a gente nunca tem todas as respostas, mas a gente vai recebendo pistas aqui e ali, e os dirigentes, eles estão ali como esteio, como não vou chamar de colo, não, mas é uma mistura entre colo e empurrão, né? Esse acolhimento para que a pessoa siga o caminho dela com autonomia espiritual, que aí a gente honra esse pilar da nossa casa. A pessoa vai chegando, a Dani acolhe e eu empurro. Às vezes não é bem assim. Às vezes eu acolho e a Dani empurra. Treta. Às vezes vai trocando ali. Sabe no filme policial que tem um bad cop e um good cop? Ela é a bad cop. Eu sou o good cop. Eu sou o cara bom. Sou o cara sempre de boa. Mas uma coisa muito... Olha que mentira, é pecado. Eu sei como é que eu me livro dessas coisas. Fica tranquilo. Mas uma coisa muito louca, assim, Samuel, é o fato de que a gente também reconhece muito, isso é muito importante, que a caminhada espiritual, seja por susto, seja por esse escape, quando é um escape, precisa de ter um preparo emocional, um preparo psicológico mesmo. Então, quando a gente compreende que alguém vem até nós e tem uma questão que é da psicologia, nós encaminhamos para a psicologia. É muito comum nesse caminho pessoas chegando até a gente com problemas físicos, muitas vezes, que tem que ser encaminhado para o médico. Tá? Não existe milagre. Existe milagre, mas não existe milagre no sentido de você tirar o local, o caminho natural de alguém que precisa de um tratamento, seja mental ou seja físico. O que acontece muitas vezes, as pessoas vêm até nós e com diferentes necessidades. Então, por exemplo, quando alguém vem em busca de um entendimento mais, digamos, mais estrutural, ou precisa ler a respeito, ou estudar a respeito, talvez nesse momento seja que eu entro em ação para poder indicar para as pessoas a bibliografia, onde ler, onde buscar. Tem muitas pessoas que vêm até nós e falam assim, olha, eu quero tomar ayahuasca, eu quero isso, eu quero aquilo, mas não tem um perfil que a gente realmente pode receber. Então, o que eu faço? Com a minha caminhada, eu posso indicar, olha, para você em especial, eu posso indicar essa casa. Então, o meu papel ali seria indicar, como professor mesmo, aonde que vai a caminhada. Em outros momentos, né, a Dani toma de conta, que é o momento onde a Dani sente que a pessoa precisa entrar em sintonia mais com ela mesma. É nesse momento, por exemplo, que a Dani acaba, de certa forma, trazendo
essas pessoas para uma compreensão mais única em relação à caminhada espiritual dela, né? Que é quando, por exemplo, entra o trabalho, a especialidade da Dani, que é fazer o Theta Healing, para fazer o Sound Healing, entre outras práticas, para aprofundar algum tema que a pessoa em grupo muitas vezes não consegue aprofundar, né, Dani? E aí você está falando, né, sobre de encaminhar para profissionais de determinadas áreas. Então a gente entende que tudo é espiritual. As pessoas às vezes têm essa confusão, né, do tipo, não, eu vou tratar a espiritualidade aqui nessa caixinha e outra coisa. É claro que tem cada um no seu quadrado, cada um no seu lugar, porém tudo é espiritual. Então, assim, você receber do universo a resposta que você precisava através de um médico muito bom, de uma médica muito boa, gente, isso é espiritual. Então, assim, eu tava precisando. Eu fui em vez de falar assim, eu fui numa casa, num terreiro, eu fui não sei aonde. Não, eu descobri uma médica fantástica. Foi o universo que mandou, foi Deus que mandou. Isso é espiritual. Então, a gente parte do princípio de que tudo na vida, tudo é espiritualidade. Né? Então, quando a gente fala desse encaminhamento daqui para ali, olha, se você está precisando de uma terapia aqui, se você está precisando de remédio, sei lá, ali, isso não é diminuir nem amplificar aquilo que a pessoa está sentindo. Não é diminuir, simplesmente reconhecer que tudo que aquela pessoa vive precisa ser olhado, é holístico, né? Então, tudo que nós somos precisa ser olhado por todos os ângulos. Então, essa conexão, né, entre várias frentes e vários saberes, né? Até porque nós somos, dentro da espiritualidade, nós somos universalistas. Então, dentro da espiritualidade, a gente olha para todas as deidades, enfim, mas também, olhando fora da questão mais religiosa, a gente também entende que não dá para ser namastê, gente, o tempo inteiro. Não é essa a proposta. Sim. A proposta é perceber que a espiritualidade está em tudo, habita em tudo. Então, assim, como é que eu posso ser espiritual trabalhando como engenheiro dentro do meu escritório ali? É isso. Não é para você ir para o meio do mato, tomar ayahuasca e ficar pelado. Não é isso. É você perceber dentro da sua realidade como que você pode ser um ser espiritual alinhado à sua própria natureza. A minha natureza é ser engenheira, então a sua natureza é fazer o melhor possível dentro daquela realidade. Isso é ser natural, isso é ser espiritual, isso é praticar autonomia espiritual também. Eu procuro pensar o seguinte, Samuel, que o mundo físico ele está dentro do mar da espiritualidade. Então faz parte, é só para inteirar. Eu preciso contar uma história muito legal. Posso contar? Posso contar? Deixa eu contar. Eu mando em você para acabar. Então vamos lá. É assim, você vai gostar, Samuel, presta atenção. A minha filha precisava fazer um check-up nos dentes e todo o resto. E eu costumo levar, ela tem muito medo de dentista e tal. Ela falou assim, não tem como você fazer uma reza, papai, e ali resolve? Aí eu falei, não, tem que ir no dentista mesmo. Aí ela, não, mas eu não quero, pode doer, não sei o que. Eu falei, não, fica tranquila, vai dar tudo certo, vamos lá pro dentista. O dentista também é de Deus, olha isso, também é de Deus. Aí eu fui levar ela no dentista, quando chegou lá, ela tremia, já tem 11 anos, mas morre de medo de dentista, E aí chegamos lá, ela tremia, olhava pra mim assim, né, papai, eu, ai meu Deus do céu, caraca, deixa eu incorporar aqui o pai. É isso aí, aguenta aí, né? E aí, a hora que abriu lá a salinha do dentista, rapaz, saiu esse cara, que era um amor de pessoa, assim, um cara com uma paz, com uma tranquilidade, Na hora que ele abriu a sala, eu já senti que ele fez... Oh! E aí eu falei, eita, será que é impressão minha, projeção? Aí entramos, ele percebeu que eu estava com medo, tratou a menina de maneira tão lindamente calma, foi lá, brincou com ela, conversou, foi lá explicando tudo e tal. E aí eu falei, nossa, esse cara tem uma paz, uma tranquilidade. Quando eu olho para o lado, tem uma estátua de um Buda gigante assim do lado, assim, sério, assim, um Buda gigante. Interessante. Aí ele chegou para ela e falou assim, olha, nesse momento, ó, repete comigo, como se fosse uma palavra mágica. Então, né? Eu entendi a manipulação. Repete comigo. Eu estou calma, eu estou tranquila. Aí ela, eu estou calma, eu estou tranquila. Não doeu? Não. Então o tratamento dentário do cara foi um tratamento completamente budista. Tratamento dentário budista. Né? Quando acabou, eu só olhei para ele e falei assim, ó,
Ontem tinha para o senhor também. Porque foi a coisa mais espiritual que eu vi no dentista. Então, só para citar o exemplo que a Dani falou, a gente não vai para o espiritual. A gente já está no espiritual. Então, tudo é espiritual. O que falta não é não somente um despertar espiritual, mas uma consciência. Um reconhecimento, né? Uma consciência espiritual de que nós já estamos, reconhecimento espiritual mesmo, que nós já estamos dentro de tudo isso. E é isso que o trabalho de facilitadores deveria ser. Não dizer, olha, está lá na frente, mas dizer, não, está aqui dentro. O mani padme hum. Muito bom, nossa, legal essa história também do dentista. E o Frank, ele trouxe uma citação falando sobre literatura espiritualista, e eu lembrei também de vocês comentando essas conexões, que existem diversas formas também desse despertar e desse escutar o chamado, ou dessa sacudidela, ou dessa sacudidona, onde a pessoa se move para um caminho mais de reencontro consigo mesmo. E eu lembrei de uma história de uma pessoa que eu já entrevistei aqui no canal, que veio através de um vídeo de madrugada pela TV há 40 anos atrás. Ali que ele escutou o chamado, parece que o vídeo estava falando para ele, assim, direto para ele. E hoje ele mantém esse caminho, essa conexão desde aquele vídeo. Então foi um vídeo que despertou às vezes, é uma pessoa do nada que te fala alguma coisa, às vezes é uma pessoa que é conhecida, né? Às vezes é um livro, e aí eu quero chegar nesse ponto que é livro, porque entendo, eu compreendo que por vezes os livros são meio que uma janela para outra realidade, mesmo que aquele que escreveu, aquele que trouxe aquela mensagem já esteja caminhando na estrada azul do espírito, do outro lado do rio, está lá ainda essas sementes de consciência. Para vocês, quais foram os livros ou quais são os livros que, de certa forma, são como essas janelas para outras realidades? Bom, depende do tema. Posso falar dos meus, inicialmente? Você quer falar dos seus primeiro? Pode falar do seu. Depende. A gente tem... eu sou um leitor voraz, né? Eu costumo sempre estar cada vez mais imerso em leituras. Muito embora a gente tenha muita coisa boa na internet, eu gosto do bom e velho livro. Eu sou meio old school, sou meio escola antiga nesse sentido. Então, estou sempre lendo a respeito. Então, lá atrás, tiveram alguns livros clássicos que me despertaram para a espiritualidade. Você tem aí Castanheda, com a Erva do Diabo, que o nome é um nome feio, que é para Ensinamentos de Dom Juan, que é o original, o nome original. Tem livros como Minhas Vidas, da Shirley MacLaine, que na época teve um impacto muito forte em relação à reencarnação. Eu fui ler isso nos anos 90 e pouco, né? Esse livro é dos anos 80, mas chegou até as minhas mãos. Teve também uma série de livros que eu comecei a ler, literatura brasileira. E é interessante porque, assim, eu acho que um grande despertar que eu tive foi perceber a espiritualidade através de literatura brasileira, né? Porque, assim, eu busquei, sim, desde Chico Xavier, com André Luiz, até toda a leitura mais esotérica da teosofia, da Madame Blavatsky, eu nunca sei pronunciar o nome dela direito, eu acho que eu vou ter que... Depois você me ajuda, Samuel. Do Aleister Crowley e todo o pessoal que a teosofia lá, o da Golden Dawn, dos antigos lá. Então, você começa a ir para o mais, digamos, tradicional, mas, de repente, esses livros, eles não falam. Não é o vídeo que desperta às 4 da manhã você para esse caminho, né? Então, acho que, para mim mesmo, acho que o livro que me provocou bastante foi um livro lindo dos anos 70, que é o Fernão Capelo Gaivota, do Richard Bach. Foi um livro que não só despertou a minha consciência de que talvez houvesse algo a mais, mas também despertou o escritor em mim. Eu comecei a querer escrever. Então, esse livro ele meio que me despertou. E ele é meu grande livro de cabeceira, é um livro que eu carrego comigo. Né? Eu tenho atualmente 3 livros assim que provocaram, que eu posso dizer, provocaram um grande efeito sobre mim. O primeiro é o
Richard Bach, realmente, o Fernão Capelo Gaivota. O segundo é um livro de literatura brasileira, do Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. É um livro que fala a minha alma, porque se você sai esse livro fala sobre o cangaço, ali no sertão, mas o Guimarães Rosa era um bruxo, e ele sabia utilizar a palavra como ninguém, e a literatura e a linguagem. Então, cada página desse livro é um portal mágico, que abre dimensões dentro de você. Então, se você ler esse livro como um iniciado espiritual, alguém consegue notar que tem uma intenção além do que está sendo escrito, consegue notar como ele junta as palavras, como ele constrói cada frase, a narrativa vai te levando para um lugar além das palavras. Aí você percebe, os livros não só têm o poder de te informar, mas também de fazer você sentir. Sentir que você está dentro do livro, mas também você consegue notar que abre-se alguns portais de sentir ali dentro. O autor te transporta para uma realidade paralela, onde não só você é o observador da história, mas também você consegue sentir alguma coisa sendo passada além das palavras. É lindo demais. Então tem esse segundo livro como grande livro da minha vida mesmo, né, que é um livro que me inspira bastante, bastante, bastante mesmo. E um terceiro livro que eu gosto muito, assim, demais, que é um livro que também que me acompanha já faz um tempão. É um livro que ele é uma coletânea de vários autores, cronistas, também literatura brasileira. Então o pessoal vai falar assim, mas pô, Frank, você devia vir com Castanheda, com a Alexei Crowley, com os Vedas, com a Bíblia, com o Torá, com o Corão. Você vê literatura brasileira, espiritualidade está em tudo, né? Então, assim, esses livros de crônicas mostram que autores como Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, ninguém nunca vai ouvir, acredito, dentro de acredito, nunca ouvi dentro de alguma entrevista com algum espiritualista, o cara fala assim, meu livro que me despertou foi um poema do Carlos Drummond de Andrade. Mas eu vou te explicar um exemplo. Esses caras, eles sabiam ir além da palavra. Eles sabiam, de alguma forma, levar a espiritualidade, porque eles manjavam mesmo. Fernando Pessoa, por exemplo, é um grande mago. Guimarães Rosa era um grande mago. Machado de Assis era um grande mago. Então, assim, eles sabiam canalizar, eles sabiam criar uma narrativa que levasse o homem comum para esse lugar mágico que a gente entra depois de muito conhecimento. Então, na leitura, por exemplo, de um Grande Sertão Veredas, você consegue entrar nesse lugar. Então, você pega um poema como o de Carlos Drummond de Andrade, e um poema simples, como No Meio do Caminho tem uma pedra, e se você souber ler, souber interpretar e souber compreender, esse poema vai causar uma mudança de percepção em você. Você vai muito além da leitura que você poderia ter e pode ser transportado para um lugar mágico. Então, eu sempre costumo falar para as pessoas o seguinte, olha, vocês querem biografia espiritual? Beleza, mas se prepara, você tem que ler de tudo. E espiritualidade está em tudo que é lugar, inclusive no gibi. E aí eu vou finalizar meu livro minha lista de biografias dizendo que um dos gibis mais fantásticos de espiritualidade que eu releio todo ano é uma graphic novel chamada Sandman, né, do Gaiman, não lembro agora o nome inicial, Neil Gaiman. O Sandman é uma série de graphic novels falando sobre o reino do sonhar. E essa série de quadrinhos, Samuel, te ensina tanto sobre projeção astral, sobre a interpretação de sonho, sobre inconsciente, subconsciente, inconsciente, como uma coisa interfere na outra. Tudo aquilo que eu aprendi lá atrás com o professor Wagner Borges, com os autores de projeção astral, está ali no Sandman. E de uma maneira muito aberta para qualquer pessoa realmente possa entender. Não estou dizendo que do Wagner não é, do Wagner também é, mas o do Sandman tem uma maneira muito linda de mostrar para as pessoas que esses assuntos esotéricos, na verdade, eles são exotéricos. Eles estão abertos para quem estiver pronto para ver. Não é em você? Eu quero fazer um desvio para a gente inverter a página do livro, né? Porque geralmente a gente pega, eu vou estudar esse livro, né? Quero fazer o contrário, né? E falar sobre o olhar de quem escreve o livro, quem escreve os livros, né? O nosso trabalho se chama Cura pela Arte, não é por acaso,
né? Não porque pressupõe uma cura, não é isso, mas porque a arte, ela é a própria cura em si mesma, em nós mesmos, né? Então, há pouco tempo a gente estava falando sobre isso, né? Sobre o que significa a criação, o que significa criar alguma coisa, né? Então, quando você se alimenta de algo que já foi escrito por alguém, essa pessoa, como o Frank falou, essa pessoa canalizou aquilo, porque assim, todo artista, ele é uma espécie de médium. O que é médium? Nós somos meio, nós somos canais de algo, né? Então, o meio, né, é aquele que leva algo do ponto A para o ponto B. Então, quem escreve um livro está trazendo uma história, construindo e entregando essa história, né? Quem cria uma canção está trazendo uma ideia, uma inspiração e entregando. É claro que isso pode acontecer de uma forma muito mais sutil e espiritual, foi canalizada por um espírito X, ou por uma... às vezes não, às vezes veio da infância daquela pessoa, ou às vezes foi soprada sei lá da onde, mas todo artista ele é médium de alguma maneira. A diferença é que o sensitivo, ele sabe que está mediunizando, e o artista nem sempre tem essa percepção, a não ser esses grandes autores, como o Frank falou, que percebem que estão canalizando ali alguma coisa, né? Só que acontece, a gente parte do princípio de que todos nós somos artistas, então a gente está falando sobre isso esses dias, né? Sobre a criação, o que é o portal de criação, onde que a arte pode curar a nossa própria arte, né? Então, quando a gente se coloca no lugar desse escritor, e a gente percebe, eu também posso produzir algo. Ah, mas eu não sou escritor, eu não sou cantor. Você é. A sua arte, aquilo que brota de você, também é um livro a ser entregue para o mundo. Então, da mesma forma que a gente estuda os grandes autores, seja de literatura, seja da espiritualidade, o que quer que seja, a gente inverte essa página do livro e percebe, ok, como que eu posso olhar para a minha história, me colocar a serviço, me colocar aberta para produzir algo que vai se concretizar em uma cura, aquilo que eu estou precisando, né? Então, as terapias artísticas, por exemplo, né, de estimular que a pessoa olhe para a vida dela, para a biografia dela e produza algo com aquilo, claro, dentro de um contexto, né, dentro de algo com orientação, com começo, meio e fim, a gente nota que todos nós somos artistas de nós mesmos. Então, que tal, além de estudar os grandes autores, perceber que você pode estudar a sua própria biografia, a sua própria história, perceber que todos nós estamos na mesma narrativa, então a gente está aqui contando uma história, Samuel está ali contando a história, nós estamos criando algo. Esse algo que a gente está criando, que é esse vídeo que vai ser entregue, faz o mesmo caminho, nós estamos fazendo arte aqui. Então, a gente está coletando ideias, informações, criando uma coisinha que vai virar algo no coração de alguém. E talvez, né, talvez não, eu tenho certeza, vai ressoar com o propósito que o Samuel colocou lá no começo. Né? Qual é o meu propósito? Fazer com que as pessoas despertem, etc., etc., através do conteúdo. Então, nós estamos fazendo arte. Então, essa percepção também, eu deixo essa sugestão dentro da espiritualidade, de você, além de estudar, você se estudar, se perceber como um livro aberto, como algo que pode virar arte para que outras pessoas, através do seu servir, também venham a ter os seus despertares, né, pela vida. Então, pegando esse gancho, Dani, que você falou, eu lembro que a única experiência que eu tive espiritual mesmo, onde eu me vi nesse local, que o pessoal chama de registro acástico, onde eu me vi nesse local, onde me vi, como se fosse aquele, eu sei que você assistiu, Samuel, aquele filme Interestelar, que o astronauta está naquele lugar, parece uma biblioteca, ao contrário. Sim. Então, nesse local, me vi nesse local, me vi essa grande, gigante biblioteca, e eu como um bom leitor, diante de um lugar fantástico, né? Eu fui lá e eu comecei a procurar os livros que eu sempre quis ler e talvez não tivessem sido escritos ou não. Eu comecei a procurar e tinha um livro em especial que parecia me chamar a atenção e eu sentia naquela visão, naquela experiência que tinha que chegar até aquele livro. Então, ficava bem no alto, né? Uma parte mais alta, mas eu consegui chegar até lá, não sei como. E aí, quando eu cheguei perto desse livro, eu fui tentando tirar, e na hora que eu fui tentando tirar o livro, eu percebi que ele não saía, e eu tinha, de alguma forma, algum guia, algum mentor perto de mim, puxa vida, eu queria tanto ver a capa desse livro. Aí o mentor dizia para mim naquele momento, mas você não vai conseguir. Aí eu falei, por que não? Porque você precisa assumir que você é que vai escrever esse livro. E aí foi que eu percebi, além de leitor, a gente precisa produzir.
né? Então, a gente precisa também produzir, né? A gente tem que ter um saber, e nosso saber tem que ser entregue ao mundo. Muitas vezes, não só através de palestras ou através dos cursos, mas através da escrita mesmo. Então, eu já cheguei a escrever 2 livros, né? Quero muito entregar para o mundo um terceiro livro mais para frente, mas assim, a gente na escola, no grupo, de estudos que a gente tem, nós possuímos na nossa casa, chamada Conhecer, a gente sempre divulga para as pessoas, a gente sempre motiva e impulsiona as pessoas a produzir sua própria arte, porque a gente acredita que os vivos vêm primeiro. Então, muitas vezes a pessoa vai até uma casa espiritual e canta com louvação ao Oxalá, a Shiva, a Buda, a Grintara, a Kuan Yin, mas ela não é capaz de cantar para si mesma. Muitas vezes as pessoas, né, pagam uma fortuna, por exemplo, para comprar um CD, comprar um álbum de alguém, mas elas são incapazes, por exemplo, ou talvez porque não sintam que isso é possível, de, por exemplo, contratar um serviço onde elas façam uma música para si mesmas, ou recebam uma música para si mesmos, entendeu? E aí uma coisa muito bacana é que a Dani faz esse trabalho fantástico, né, da música. Ela vai falar melhor sobre isso, mas assim, vocês já falaram na outra live, mas é importante lembrar que a canalização de uma canção para uma pessoa é como se fosse um selo, assim, olha, eu sei que você está buscando Shiva, mas procura encontrar o Linga dentro de você, procura encontrar a Shakti dentro de você. Ele está buscando o Buda, né? Mas busca o Siddhartha dentro de você. Né? E esse presente da alma, que é uma canção para você mesmo, ou escrever um livro, ou escrever um poema para você mesmo, desperta para a pessoa, além do despertar espiritual, um despertar consciencial de que ela tem que vir em primeiro lugar. E quem sabe se a pessoa estiver escapando, lembra dos escapando e daqueles que buscam o chamado, se ela estiver escapando, quem sabe ela não consiga perceber que no final das contas ela estava buscando somente ela mesma. Né, Dani? Falar um pouco mais sobre isso? Sobre o que? Sobre a Sobre música? a música. Ah, sim. Não, mas não sei se a gente vai sair muito do contexto. Aí com o Samuel. Eu vou trazer de novo depois a pergunta relacionada à música. Eu quero pegar um gancho do Fernando Pessoa, que foi citado como sendo um grande mago, né? O Fernando Pessoa como um grande mago e outras pessoas que fazem uma certa magia mesmo, um processo alquímico com as palavras e com a forma de expressar a sua arte, de trazer a arte para a vida e a arte, espiritualidade, sendo parceiros de uma dança meio que evolutiva ali nessa espiral da vida. E o Fernando Pessoa, ele era e expressava em seus escritos essa magia, e também tinha amizades muito magníficas, para não dizer tanto quanto mágica, porque o Frank falou a Aleister Crowley, eles eram amigos, trocavam cartas. O Fernando Pessoa, inclusive, traduziu textos do próprio Aleister Crowley. Aí o Frank citou a Helena Blavatsky, Helena Petrovna Blavatsky. Pois então, Fernando Pessoa traduziu A Voz do Silêncio. Fernando Pessoa traduziu A Voz do Silêncio da Blavatsky, trazendo também essas conexões. Então, eles tinham poder e essa energia na expressão da palavra ali também, mas também tinha essa parceria com outras pessoas, mesmo que seja um grupo invisível e velado, né? Fernando Pessoa com todos os seus pseudônimos, que por que não dizer também subpersonalidades para algumas pessoas, ou outras conexões espirituais que ele meio que canalizava ali, tem essa conexão mágica. E a pergunta que eu quero trazer aqui, antes de entrar no processo da música, é: o que é que vocês entendem por mago e magia? Tadã! Eu entendo tudo sobre magia, porque eu entendo tudo sobre magistério. Então, a palavra mago, maga, vem de magistério, vem de conhecer, vem de saber, né? Vem do domínio do próprio magistério. E que magistério é esse? É magistério do outro? É magistério do mundo? Não é o magistério de si mesmo, porque assim, somente quando você consegue fazer essa viagem para dentro mesmo,
né, que você consegue adentrar e conhecer sua magia. Magia é tudo menos hocus pocus. Magia é tudo menos abracadabra, né? Magia é tudo menos, né, a varinha de condão, né, manifestando coisa. Para começar, a varinha de condão é só uma ferramenta, uma muleta temporária, porque a magia está nas mãos, né? O curador que trabalha com ervas, com rezas, a velhinha que benze com uma arruda na mão, a força está na arruda ou está na mão, na rezadora. Então, assim, é somente uma rezadora, uma benzedeira que conhece o próprio poder, mesmo que ela acredite que seja de Jesus, Cristo, Nossa Senhora, Santo Antônio, dentro de si ela consegue pegar a arruda e realmente fazer um milagre acontecer. Isso realmente não se ensina. Isso a gente já traz sim, e redescobre. A gente pode realmente acessar isso. Então, quando eu falo que o verdadeiro mago, a verdadeira maga, é alguém que conhece o próprio magistério, é nesse momento que ela começa a perceber que uma estranheza, se sentir estranha no mundo, se sentir que não pertence a nada, é justamente o convite para olhar para dentro e compreender que o diferente nela, né, é um magistério para o mundo. O magistério também é a entrega do saber. Então, quando você entra, olha a coisa mais bacana que é se descobrir mago de si mesmo. Né? Você, né, no momento você escapa para o mundo, aí descobre que tem que entrar dentro de si para poder realmente descobrir o que você precisa. Aí você finalmente descobre aquilo que você pode entregar para o mundo. Fernando Pessoa dizia uma frase fantástica. Ele dizia o seguinte, né? Primeiro estranha-se, depois entranha-se. Eu guardo essa frase como se fosse um grande mantra na minha vida, porque aquilo que se apresenta para ser estudado, vivenciado, vem junto com um guardião desse saber, né? E ele vem e pergunta, né? Eu vou para casa do Mundo Andrade de novo, né? Trouxeste a chave, né? Porque se você tiver a chave da intuição, a chave do seu bom intento, do bom coração, você consegue abrir esse portal, essa escola mágica dentro de você. Para não parecer que eu estou poetizando demais, nós, tanto eu quanto Dani, nós trabalhamos, né, muito, muito fortemente com magia. Né? A gente, mais do que nunca, tem percebido o poder da materialização, no sentido da magia como o poder que todos nós temos de manifestar algo nessa dimensão que foi vista lá dentro. Então, a magia, na minha opinião, é a seguinte, acima de tudo, o mago compreender, né, ter a graduação do magistério de si mesmo e descobrir aquilo que ele pode servir para o mundo. E nisso que ele vai servir para o mundo acontece a verdadeira magia, que é a materialização. Geralmente as pessoas querem que a pessoa faça como, que a pessoa venha e materialize algo do nada, ou que seja um show no estilo como o Sai Baba fazia na Índia, materialização, né, tudo que ele fazia, e toda aquela questão. Então, guardando as devidas proporções em relação ao Sai Baba, tudo que significava o que ele fazia, as pessoas sempre vão em busca de uma espécie de prova de que é possível exteriorizar algo aqui vindo do nada. Só que elas esquecem, por exemplo, que quando... Eu vou dar um exemplo para você. A Dani queria muito comprar esse instrumento musical. E ela visualizava isso, né? E naquele momento ela só visualizava. Em um dado momento, materializou. Isso é magia. Do que vai valer a pena a Dani, por exemplo, materializar, por exemplo, vamos dizer, uma folhinha, só para poder provar para alguém que ela consegue fazer isso. Mas se ela é capaz de materializar esse instrumento musical, a arte que vem através dele, a música que vem através dele para o mundo é magia. Se eu consigo, e isso vocês até passaram por isso, Samuel, se eu consigo fechar os olhos e escutar dentro de mim aquela voz intuitiva que me pede, que me implora para que eu dê luz a um texto. E se eu tenho coragem de pegar aquele texto e materializar aqui fora,
e esse texto, de alguma forma, toca o seu coração, toca o coração dela, e consegue, de alguma forma, ser útil para o mundo, isso é materialização. Isso é a mais pura magia. É óbvio também, só para finalizar, que a gente também pode ver todas as práticas de magia que foram deixadas em diversos livros de esoterismo, ocultismo, né, desde Crowley até os últimos magos que tem por aí. Todos falam que na prática X ou Y você consegue sentir aqui no mundo físico realmente a manifestação de algo espiritual. Eu acho muito bonito. Eu já participei de rituais onde eu pude perceber coisas sendo manifestadas, mas, honestamente, isso está na minha caixinha de fenômenos espirituais que até hoje eu não compreendi como eu posso usar no meu cotidiano. Agora, quando eu fui fazer um curso, né, de magia que me ensinou que magia era magistério, eu compreendi que eu podia olhar para mim mesmo, descobrir quem eu era e trazer a mágica de ser alguém que contribui, que serve para o mundo, aí foi quando eu achei minha magia. Então, para mim, magia tem que ser uma coisa muito, muito de manifestação, mas muito prática para o dia a dia. Faz sentido para você? Faz todo sentido. Quando a gente manifesta, né, a partir do nosso intento, e a gente utiliza os recursos que tem disponíveis, os recursos que tem disponíveis na natureza, aliados ao nosso intento, a gente está manifestando alguma coisa para o mundo, a gente está fazendo magia, de certa forma, não essa, né, magia no sentido dos magos e mágicos, mas de manifestar algo que está lá no macro e a gente trazer para o micro, né? Como se aqui fosse um grande palco que a gente manifesta, nós somos, né, personagens dentro desse palco, e a gente tá lá, traz algo que tá lá do outro lado para cá. Esse algo é o quê? Como ele falou, né? É algo que aparece espontaneamente? Não, é algo aliado ao nosso intento e aliado a uma necessidade. O que precisa ser manifestado aqui nesse palco? Precisa ser manifestado um bem-estar, um determinado bem-estar no meu trabalho, na minha vida. Tá bom, onde que eu vou buscar recurso? Aí é a magia, né? Onde que eu vou buscar recurso para isso? Vou buscar recurso daquilo que eu estudei, vou buscar também na minha fé, vou buscar, e você vai criando ali, né? E manifesta nesse palco micro, aquilo que já estava lá na caixa, né? Usando o seu exemplo, já estava lá manifestado como algo que existia, e você foi trazendo, juntando as pecinhas e manifestando aqui fora para um fim, para uma finalidade. Então, é a união, né, entre o intento, os recursos disponíveis e manifestar para uma finalidade, de preferência, uma finalidade que tenha a ver com o seu ser natural, que tenha a ver com o seu servir, que tenha a ver com o seu serviço, com o seu magistério. Eu cresci, né? Não vou falar muito sobre o meu passado, não, vai passar pro pessoal que eu sou mais velho, eu não sou tão velho, eu sou novinho. Mas eu cresci no meio da Umbanda nordestina. Brava. Eu parei do novinho. Então, eu cresci no meio da Umbanda, assim, uma Umbanda de chão, uma Umbanda onde os rituais, onde eu escapava para assistir, que eu não podia, né? Sabe que eu não podia, eu ia lá de qualquer forma, eu sempre fui muito curioso, né? Então, eu cresci vendo coisas que não existiam, mas existiam, né? Então, de lá para cá, na minha estrada espiritual, eu consegui ver aqui, cotidiano, aqui, beta, ondas beta, aqui, vigília, eu consegui ver coisas sendo manifestadas desse lado que realmente ou é algo milagroso ou é um truque bem, assim, tipo, 5 estrelas. Eu estive na Índia e eu pude ver algumas pessoas, alguns sábios, alguns loucos manifestando coisas na minha frente que eles não teriam dinheiro para fazer essa maluquice toda de organização, de trapacear quem te espera. Então, eu já vi coisas que realmente me deixaram de... Assim, eu pude perceber que se você, dado um devido estudo, dado uma devida prática, dado um
devido contexto, é possível realmente manifestar, trazer coisas de lá para cá, né? Então, isso eu não tenho a menor dúvida que isso pode acontecer. Eu já tive momentos em jornadas espirituais minhas, onde eu trouxe coisas de lá para cá, se manifestaram sim, eu posso dizer com o coração, né? Então, claro que eu queria sempre poder manifestar, por exemplo, ver uma barra de ouro do outro lado da pessoa, né? Tem que manifestar aqui, mas não rola, tudo bem, né? Mas o fato é que a gente, posso falar também dessa forma, tanto eu quanto ela, eu posso falar nesse sentido, a gente já viu a manifestação acontecer, então a gente sabe que se manifesta. Por essa razão é que a gente sabe que espiritualidade e o caminho espiritual verdadeiro, né, muito embora é um caminho do brincante, é um caminho da risada, é um caminho do sorriso, do carinho e delicadeza, mas é uma coisa muito séria, no sentido de ser algo real, e não apenas uma viagem da pessoa em relação ao que ela está fazendo. Daí a importância de você saber reconhecer se tem condição ou não de guiar pessoas, tem condição ou não de poder instruir pessoas, ter condição ou não de escrever a respeito, de cantar a respeito, né? Então, eu acredito que para você poder ensinar magia para alguém, você tem que realmente estar sabendo aquilo que você realmente quer ensinar, e não pelo fenômeno em si. E a gente pegar então aqui, voltando lá no ponto da musicalidade, dessa magia musical, qual a influência da música nos estudos e nas práticas espirituais, já que esse é o tema que nós trouxemos aqui, tanto no grupo que vocês desenvolvem, quanto também na história, em diversas outras linhas de conexões espirituais, de estudos e práticas? O mundo, ele nasce do som, né? Então, tudo é som. A gente ainda não está falando de música, que é a união dos sons, né? Mas existe o som primordial, né, que dá origem a tudo. Então, se a gente tirasse todas as nossas cascas de cebola, a gente seria som, né? Que vai para... É anterior ainda à palavra, né? O som, ele é primitivo. Então, a música, ela nos conecta com algo, não só com a gente, mas com algo muito anterior a nós mesmos, né? Nos conecta com o início de tudo. Então, a música nos lembra os nossos inícios. A música nos lembra os nossos inícios. E por ser matemática também, né? Porque as notas se conectam, etc, etc, ela também nos lembra que nós pertencemos ao todo, nós somos o todo. Então, eu sinto que a música, você falou, né, das jornadas espirituais, a música numa jornada espiritual é fundamental. Dá para fazer sem música? Claro que dá. Mas a música, ela nos relembra, né? Por ela ser esse lugar de inícios mesmo. Então, dentro do que a gente pratica, dentro da nossa casa, a música, ela conduz o ritual, né? Então, a gente tem esse cuidado, né, de sempre escolher as canções que abram e fechem, né, portais de acordo com a intenção. Aí a gente volta até porque a gente está falando sobre magia, né? Qual é o intento? Qual é o intento desse rito? Qual é o intento desse ritual? E quais são as canções que vão conduzir, né, de forma apropriada aquele ritual rumo àquele intento? E essas músicas, muitas vezes, elas são músicas que são recebidas, que são canalizadas para aquele fim, né? Então, as músicas, elas vêm também dessa mesma forma do macro e do micro, né? Elas são trazidas de lá para cá para cumprir um propósito. E aí, elas funcionam, Samuel, como uma chave para abrir essa porta. Porque quando a gente canta aquela canção, a gente reabre, a gente relembra de onde ela veio. Então, se é, por exemplo, uma canção de cura, ou que foi mediunizada, canalizada para um ritual de trabalho de cura, ou para um ritual de celebração, etc., ao entoar aquela canção novamente, a gente abre a mesma porta que fez ela vir de lá para cá. A gente faz o caminho inverso. Então, a arte musical, na minha opinião, ela não só conduz um rito, como ela também nos faz relembrar de onde ela veio, de que lugar ela... Mesmo que a gente não saiba, tá? Às vezes a pessoa nem sabe como é que aquela música foi canalizada, de onde que ela veio, qual foi a inspiração, e às vezes nem o autor sabe. Às vezes nem o autor sabe de onde vem. Mas ao ouvir, dá aquela sensação de... que a gente às vezes nem sabe explicar, é só porque a gente retorna
para aquele mesmo lugar. Então, a pessoa que recebe uma canção intuitivamente, por exemplo, aí eu já estou falando não só dos rituais, mas falando desse trabalho de canalização de música, ao receber uma canção, a gente, às vezes, nem sabe da onde está vindo, mas outras pessoas que vão ouvir aquela canção vão acessar aquele mesmo lugar. Então, lembrando a analogia que o Frank fez lá da biblioteca, a casca, etc. Imaginando que essa biblioteca de sons, por exemplo, tá lá uma musiquinha lá, né? Ela já está pronta, está feita em algum lugar, em alguma dimensão, do tempo e espaço, ela está lá. Aí o autor, ele vem, vai juntando as pecinhas, lembrando do que a gente falou de magia, né? Vai juntando as pecinhas e manifesta aqui, algo que já está manifestado lá. E ao ouvir aquela canção, todo mundo que escuta vai para aquele mesmo lugar, sente as mesmas coisas e se conecta com o mesmo intento, né? Então, você quer complementar em relação a isso, a música dentro de um ritual? O primeiro som que a gente escuta é o som do tambor. O último som que a gente escuta antes de morrer é o som do tambor. Então a gente nasce com som. A gente desencarna, cruza a fronteira com som. Então, desde muito pequenininho, desde muito embrião, a gente já está sentindo o som. A palavra, ela é processada por apenas uma parte aqui da sua cabecinha. A música, ela percorre todo o seu cérebro, do começo ao fim. Então, a gente está mergulhado num oceano de som. Mesmo quem não escuta, quem tem deficiência auditiva, ainda assim consegue sentir a vibração. As vibrações. Por isso que tantas tribos consideram o tambor um instrumento mágico. Porque o som é o grande canalizador da magia de estar vivo, de manifestação. Então, quando essa mulher, ela canaliza uma canção, ela consegue acessar algum lugar dentro, fora, entre dela, e consegue receber um som, uma melodia, ela está sentindo o coração dela. E o coração do coletivo, do inconsciente coletivo, do astral, acástico, e está conseguindo fazer uma canalização. A música é o grande condutor. Né? Se a água conduz a eletricidade, a música conduz a magia. Então não existe coisa mais maravilhosa do que você escutar uma canção que fala a sua alma. Tem uma canção antiga, pop, que eu gosto muito, que o nome da canção é de uma chamada Alphaville, que chama Forever Young. É uma canção que quando eu escuto, eu tenho que me segurar, porque abre tudo. Até porque não é verdade, a gente não fica forever young, né? Desculpa, eu não podia perder essa. Eu sou forever young para sempre dentro de mim. Olha para mim, se eu fizer a barba direito, tenho 18 anos de novo. Mas o Forever Young é uma canção que é muito cara para mim, é muito sagrada. Então ela é uma canção que de alguma forma está aqui dentro e ela está abrindo portas e janelas da minha espiritualidade. Assim como, por exemplo, uma canção que nós temos no Conhecer, que é uma canção que fala sobre vidas passadas, que esse dia eu até postei nas minhas redes sociais, né? Que é uma canção que eu recebi essa canção. E essa canção, quando eu escuto, ela produz em mim ressonâncias espirituais muito fortes. Quando eu leio, ela me leva até ali. Então, no caminho que a gente trabalha, né, em relação aos ritos xamânicos com música, nós compreendemos que as músicas, elas possuem o poder de abrir e fechar portais mágicos, para que a pessoa possa canalizar e ela mesma ir receber. Outras vezes, através das terapias,
Nós conseguimos canalizar uma canção. Não, ela consegue. Eu consigo canalizar um texto. Mas eu consigo canalizar uma canção para aquela pessoa. E isso é tão fantástico, Samuel, porque assim, o som, ele tem esse poder fantástico de te levar através do tempo e te levar através das dimensões. Então, eu costumo falar que sim, o primeiro som que a gente escuta é o tambor do coração. Quando a gente vai embora, tambor do coração. Então, se você consegue se deixar ser conduzido por uma canção, pela melodia, por um som, você vai conseguir não só o que você quer, onde você quer entrar, mas guardar aquilo para sempre. E aí vem uma coisa muito bacana, que é o fato de que você pode esquecer quem você é, mas você não esquece a música da sua alma. Tem diversas pesquisas com pessoas que têm senhores, senhoras, idosos com Alzheimer, ou com um tipo de demência, que os fizeram esquecer quem eles eram. E foi feito terapias com música, onde através da música eles conseguiram voltar a interagir com o mundo aqui fora. Existe um documentário maravilhoso, né? Consegue entrar no YouTube e achar facilmente, que é o Alive Inside, não é isso, Dani? Que é um documentário que mostra, né, um experimento que foi feito nos Estados Unidos, hoje em dia está no mundo inteiro, onde essa pessoa leva um Walkman, leva um MP3, Walkman antigo, entreguei a idade, eu não falo nada. Leva lá um Walkman para o cara ouvir, e tem esse velhinho que não lembra nem quem ele é, e de repente quando ele escuta a canção que ele gostava quando era criança, ou quando era mais jovem, ele volta a ser aquele homem que ele era, o dançarino, o cantor. Através da canção, a consciência volta ao corpo aonde a mente está demente. Então, esse é o poder da música na espiritualidade, Samuel. Por essa razão, meu amigo, né, é que as experiências de tambor ao redor do fogo é tão fantástica, né? O que é? Quando você toca um tambor ao redor de uma fogueira, você está conectando com todos os seus avós ancestrais. Mitakuye é assim. Né? Então, a música, ela é tão importante. Mas a gente podia falar horas sobre isso. No ritual espiritual que a gente trabalha, ela é importante demais. Ela que conduz, né? Nos estudos espirituais, eu costumo dizer o seguinte, que não dá para estudar sem conseguir ter melodia pelo ar, sem conseguir estar incluindo melodia no mesmo. Né? Não tem um dia que eu não escute uma canção. Né? Não tem um dia que eu não escute uma canção. Quer realmente me deixar maluco, me coloque no lugar sem música por um dia. E se me colocar, eu vou produzir minha própria música. Não dá para viver sem música. Entendeu? É por aí. Respondeu a pergunta, Samuel? Não, a gente vai esperar mais 2 horas, então, de explicação, porque aí responde. Vai perguntar de música para quem gosta de música, me dá, cara. Outro ponto também que eu penso ser interessante também para quem são os buscadores de estudos e práticas espirituais. Bom, primeiro que nós vivemos um mundo onde temos uma oferta e à disposição uma série de formas de conexões, seja ela através de livros, através de música, através de aulas, através daqui do YouTube mesmo, dos vídeos, dessas conexões todas, tem um mar de possibilidades de conexões, né, de trazer conexões. Eu até me considero como exercendo aqui no programa como um curador. Mas como assim? Você está falando que você é um curador? O curador no sentido de curadoria de arte, onde a gente traz aqui várias formas artísticas ou vários quadros artísticos para essa exposição e essa possibilidade de sintonia, de ressonância que as pessoas fazem. Eu acho que isso, inclusive, é o que mais vai crescer
nos próximos anos e nas próximas décadas, essa função de curadoria, porque é tanto conteúdo, é tanta informação, é tanta forma de se conectar com a vida, com as maneiras de se expressar a espiritualidade, de se resolver, né, também os chamados problemas, os chamados desafios da vida, que esse papel, essa função, como é desempenhada também nos espaços e nos centros de estudos de curadoria, de trazer um pouco dessa conexão, que é significativa e que pode ser significativa para quem busca. A pergunta é relacionada com isso. Como é que você vê a importância da egrégora, e o que são egrégoras também? Pode ser que tem pessoas que estão assistindo que nem ainda se atine para esse processo do que seria a egrégora, mas qual a importância da egrégora e essa forma de curadoria para que as pessoas seguirem seu caminho com autonomia espiritual, mas não mais se sentindo perdidas na vida, perdidas no mundo, perdidas no cotidiano? Egrégora, eu gosto dessa palavra. Também gosto do Holopensene, também gosto de inconsciente, grupal, né? Eu gosto de consciente, coletivo, grupal. Também gosto de todos os nomes que você pode utilizar para esse lugar aonde você, quando entra, você sente que está entrando num lugar que não está sendo visto, mas que é sentido, né? Então, a egrégora em si é o termo que se dá a uma espécie de frequência espiritual que conecta um lugar, que circula um lugar, a um grupo de pessoas. Nós temos, no Grupo Conhecer, nos nossos rituais, a nossa egrégora criada através de muita prática de magia, muita prática espiritual, muita prática de regra, muita prática de arte. Porque a nossa escola, o grande diferencial no sentido de trabalho com espiritualidade é a nossa proposta de curadoria, como você bem colocou, através da arte. Nós somos curadores da arte. Por essa razão é que a música para a gente é tão essencial, a arte, o teatro sagrado, tudo que realmente nos conecta à arte, a manifestação da palavra arte, que é movimento. Arte quer dizer movimento. Então, qualquer pessoa que venha aprender conosco, em qualquer ritual que ela participe, em qualquer terapia que ela acabe acessando também, ela vai perceber que existe um gostinho de arte no ar. Tem um gostinho de música no ar. Então, elas chegam perto da gente e já sentem, opa, peraí, tá ouvindo essa canção? Então, assim, a melhor forma de descrever a egrégora é assim, você está sentindo e quando chega perto daquela pessoa, tem gosto de alguma coisa. É o perfume espiritual da pessoa. Isso não é não, hein? É o perfume espiritual. É aquilo que sai das suas mãos mesmo, né? Que é a soma de muitas mãos que compõem aquele lugar. Exato. Então, não só daqui, como de lá também. Claro, então a gente pode ir na parte histórica, né, que a egrégora vai formar através da combinação, né, vai para a Bíblia em relação a quando, se tiver 2 ou mais rezando em meu nome, lá eu estarei, ok? A própria ideia que há por trás dos mantras, que quanto mais tempo as pessoas passam repetindo aquela palavra, mais se forma uma onda coletiva de energia conectada com aquela palavra, aí onde quer que você esteja, quando canta aquela palavra, você absorve a energia dela, fazendo a egrégora daquela palavra, mas também a egrégora é o ambiente onde se entra, é aquilo que você sente quando pensa em alguma pessoa. Por exemplo, quando eu penso no Samuel, automaticamente eu acesso a egrégora do Samuel. Tudo aquilo que você representa vem através do sentir. Não que eu penso de você, quem você foi, qual a sua história, mas eu sinto que tem alguma coisa muito boa dentro de você. Vem um compromisso, uma missão com a tua história, que bate, que, né, faz um perfeito match também com a minha história pessoal, com a nossa história pessoal. E é muito bacana sentir que o que a gente criou, né, Dani, com Cura pela Arte, o trabalho que a gente faz, tem uma reverberação que a gente não precisa fazer nada a respeito. As pessoas apenas falam, nossa, olha, eu sonhei com você e tinha música no ar. Eu sonhei com você e foi isso. Olha, quando eu pensei em você,
me deu a vontade de desenhar alguma coisa bacana. Se isso não for acessar a egrégora, nossa, eu não sei o que é. Então, a gente consegue sentir, Samuel, depois de certo tempo, o que é, na prática, realmente na pele, o que é essa egrégora. Tanto para uma coisa bacana, quanto uma coisa não tão bacana assim, porque tem que ser falado. Assim como existe uma egrégora espiritual canalizando o melhor que há de cada um, também existe egrégoras, né, esse acumulado de energia, de alguma forma, com coisas não tão boas assim. O que leva você, muitas vezes, a se conectar com coisas não tão legais assim, com vibrações, frequências, vindo de um grupo de energia, vindo de uma fonte de energia, podemos também chamar de egrégora, que, de alguma forma, entra ali em ressonância com você. Eu acredito de coração que, para o mundo espiritual, não existe coisa boa ou coisa ruim. O que existe é apenas a natureza. O que é, o que há. O que a gente sente aqui tem a ver com a natureza. Nem é bom, nem é ruim no sentido para a natureza. Para a gente pode ser. Mas a natureza não está sendo boa ou má quando produz um tsunami ou quando produz uma flor. Agora, como a gente recebe, isso cabe a gente aqui. Então, eu acredito que cada pessoa tem que buscar a egrégora que tenha mais a ver, né, consigo. Então, tem pessoas que vão precisar de uma egrégora mais cristã, se conectar através dela. Ou pode ser que vai conseguir se conectar através de uma egrégora mais hinduísta, ou budista, ou xamânica, ou espírita. Cada um vai buscando a sua tribo, buscando aí o seu perfume. Né? Assim como o perfume, né, Dani, que a gente tem um gosto pessoal, talvez, se eu seguir a egrégora dela, eu não vá me conectar com aquele local. A gente ela se conecta. Então, assim, cada um vai perceber que tem uma egrégora, de alguma forma, ela faz um encaixe. Né? E a gente percebe que durante todo aquele tempo a gente estava só esperando para poder chegar ali e encaixar. Como é que é para você? A tua experiência com egrégoras? É a mesma coisa. É por ressonância. Né? É justamente, e eu gostei do que você falou, né? Quando entra no lugar, você já se sente ou familiarizado ou não. E tá tudo bem também. Né? Então, eu tô com você. Como eu sempre digo aqui, eu sinto como se tivesse sempre conhecido você, esse tipo de coisa. Né? Ai, viu? É o Charlie, né? O retorno ao lar, né? Nos caminhos xamânicos, eu estou de volta para casa. Então, quando a gente se encontra, e pode ser que esse encontro seja só por aquele tempo em específico, não que seja eterno ali naquela conexão, mas a sensação bate e ressoa fundo ali de retorno ao lar. A James Sands traz muito isso, né? Nas suas perspectivas de caminho nativo, de retorno ao lar, e você se reencontrar com outras pessoas nessa trilha, nessa caminhada. Vou trazer uma pergunta ligada a isso, já que me veio essa sintonia. Como não desistir da caminhada, já que a gente falou várias vezes sobre caminhada espiritual, caminho espiritual, sintonia espiritual. Como não desistir da caminhada, mesmo diante de tantos e tantos e tantos desafios? Aí eu vou chamar a especialista no assunto. Ela é responsável pela criação de um curso fantástico. No Jabá, não, a gente tem esse curso chamado Mestre de Mim. No curso Mestre de Mim, nós temos um trabalho muito bonito de orientar pessoas que estão aí, por exemplo, na internet, na vida, e querem fazer uma caminhada espiritual, e de alguma forma elas não sabem para onde começar, nem sabem para onde ir. Né? Então a gente costuma orientar, e uma das partes desse curso tem a ver com como não desistir da caminhada, não é isso? Olhando para os pés, porque quando a gente olha muito lá para frente, desiste porque parece que é muito longe. Então, quando você olha para os seus próprios pés, você vê as marcas dos pés que vieram antes e você está seguindo, né? Como se tivesse um farol aceso atrás de você, iluminando o seu caminho, e ao mesmo tempo aquele caminho já foi marcado também por quem veio antes. A gente se apega, não se apega, mas a gente se liga muito à nossa ancestralidade. Então, entendo que para não desistir, olha para os seus pés, reconhece que eles são seus, reconhece que a resposta está sempre em você,
né? E que o solo onde você está pisando ele é muito firme, né? E se bambear não tem problema, o farol está sempre aceso atrás, seus ancestrais estão sempre ali, né? Eles já iluminam o caminho para você, né? Então, no meu entender, a chave para não desistir é simplesmente olhar para si, olhar para o pé, né? Evitar criar muita expectativa sobre alguma coisa que está lá na frente, que nem a gente falou no começo da conversa, né? As escolas, elas passam, as religiões, as igrejas, as conexões entre as pessoas, tudo isso passa, é provisório, é transitório, mas o nosso ser natural, ele é o dono da caminhada, então não dá para desistir de quem a gente é, né? A gente pode desistir de um caminho, não da caminhada em si, porque a caminhada em si sou eu. Né? A caminhada em si é o meu ser natural sobre a Terra. Então, tô bambeando, tô chateada com quem está em volta, com não sei o quê, tô pensando em desistir, olha para os pés. E aí lembra dos pés que vieram antes, que ajudaram a trilhar aquele caminho, nem que seja para fazer um desvio. Tá tudo bem desistir daquela rota, mas isso não é uma desistência, isso é a continuação da caminhada, porque quem está caminhando sou eu, né? Assim, a gente fala muito de despertar espiritual, né? Mas tem uma coisa muito legal em relação ao caminhada espiritual, que é o despertar da sua capacidade interior. E essa capacidade interior é quase como se fosse uma força natural dentro de você. Quase como se fosse respirar. Uma vez descoberta, você não consegue parar de fazer. Então, não tem, como a Dani falou muito bem, não tem como desistir de quem você naturalmente é. Assim como não tem como desistir de respirar, ou de se movimentar, né? Você pode até, num dado momento, desistir de dançar, mas chega uma hora que o teu próprio corpo vai ditando para você o movimento. Chega uma hora que o dedinho começa a dançar. Basta ouvir um tambor, o dedinho começa a movimentar, sem você querer. O dedinho começa a bater, não tem como você escapar disso. Então, você despertar da nossa capacidade interior, né? Me lembra um livro de alguém, que eu esqueci o autor agora, mas eu li um livro um tempo desse atrás, que era Práticas Bioxamânicas, Despertar a Capacidade Interior, de um autor bem interessante. Eu não lembro, vai me desculpar, não lembro o autor agora, tá, Samuel? Mas nesse livro, que eu recomendo a todos, como eu sou um bom professor que indica livros, eu recomendo a todos esse livro. Esse livro, ele é basicamente, né, é uma resposta para essa pergunta, se você ler ele direitinho. Porque assim, a gente quando desperta o que a gente tem por dentro e começa a ir para um campo quase físico, biológico, sai do campo do pensar, vai para o sentir. E quando vai para o campo do sentir, você não consegue mais deixar de fazer. Quando surge a vontade de desistir de uma certa estrada espiritual, entendeu? Talvez naquele momento seja a melhor coisa que possa acontecer com você. Como a Dani falou, tá tudo bem você desistir daquela rota, desde que você continue caminhando em busca de uma outra rota que leve para o mar. Né? Para chegar ao mar, são muitos caminhos. E no mundo, são muitos caminhos. Todos levam para o mesmo lugar, para Deus. Tanto faz se for pela Umbanda, ou pelo budismo, ou pelo taoísmo, ou pelo judaísmo, ou pelo xamanismo, o que quer que seja. O fato é que está tudo bem se você não quer continuar naquela trilha. Talvez não seja a sua trilha. Talvez seja muito de você avaliar, reavaliar, dar 2 passos para trás e recomeçar a caminhada. Agora, quando você percebe que alguém quer desistir da caminhada porque não conseguiu encontrar o que queria, né? Aí, de novo, a gente vai aquela questão do escapismo. Era realmente um chamado? Ou era realmente apenas uma substituição de um desejo, de uma curiosidade? Né? Eu me pergunto, quantas pessoas querem aprender a fazer projeção astral como ferramenta de autoconhecimento? Né? Quantas pessoas querem entrar no xamanismo como ferramenta de autoconhecimento? Quantas pessoas querem realmente estudar a Bíblia, ou Torá, ou o Alcorão, ou o Bhagavad Gita, como um autoconhecimento,
né? Então, quando a caminhada espiritual tem a ver com autoconhecimento, há naturalmente, Dani, eu acredito, o despertar interior. E o que desperta em você, você não consegue desistir. Por exemplo, não tem nada que ocorra na minha vida que me faça desistir de escrever. Escrever surgiu na minha caminhada espiritual. Eu posso passar algum tempo sem escrever, porque eu tenho uma questão, eu estou ali no momento de silêncio, mas eu sempre voltei a escrever. Eu escrevo na internet desde os anos 90. Nunca parei de escrever. Você sabe muito bem disso, Samuel. Então, é uma coisa que eu adoro fazer, que faz parte de mim. E a mesma coisa em relação a cantar, para Dani. Então, a gente não consegue deixar, se aquilo realmente é uma capacidade interior, nata, que a gente redescobriu, a gente não consegue deixar de lado. Agora, deixar de lado, por exemplo, um caminho espiritual. Quantas pessoas que eu conheço por aí saíram de um caminho espiritual e foram para outro? É só eu, né? Quantas pessoas, né? Eu mesma, tá? Eu falei da Umbanda, na outra live eu falei sobre isso. Eu escapei da Umbanda durante um bom tempo, uma série de questões, e acabei voltando. Por quê? Porque é natural. Aquilo que se apresenta é natural, de acordo com o chamado, você não consegue escapar. Mas quando eu falo isso, pode soar que assim, você não consegue escapar, não tem livre-arbítrio, isso. Mas é o natural. Não é que você é obrigado a estar nessa caminhada espiritual, Dani. É que você percebe que tudo é espiritual. Quando você descobre que tudo é espiritual, não tem como escapar. Vai escapar do mundo? Eu quero escapar da Terra. Não tem como. Dá para escapar da consciência que tem algo a mais? Não, você pode até fingir. Mas depois de um certo tempo, você não consegue mais se auto-enganar. E é um momento onde você retorna. Né? Fala assim, realmente voltei para casa. Muito bem, quero convidar vocês que estão acompanhando aqui essa entrevista com Frank Oliveira e Daniele Garcia para vocês assistirem o episódio anterior, entrevistas individuais com cada um deles. Vocês vão conhecer um pouquinho mais também dessa história e também desses momentos de escape e de mudanças de rota, né? Porque derrota é isso, é mudança de rota. E se sintonizando com outros caminhos, outras vibrações, mais condizente com o momento de cada um. Para vocês também que estão acompanhando, vou aproveitar que o Frank falou sobre um livro, eu tenho ele aqui em mãos, aí eu gostaria que vocês, se vocês conhecerem, saberem o nome do autor, olha aqui, está aqui o livro Práticas Bioxamânicas, dá uma pesquisada e coloca nos comentários o nome do autor, ou acessa lá no conscienciaprospera.com.br, ou diz para a gente qual é o nome do autor, se você já leu esse livro, se você gostou, se você desgostou, ou se você sintonizou, ou foi um livro que você falou assim, meu Deus, que recomendação, mas vou te contar, o Frank deve melhorar as suas escolhas indicativas literárias espiritualistas. E aí você deixa aqui nos comentários para a gente saber a opinião sobre isso de vocês, tá bom? O Frank trouxe também uma coisa interessante quando ele estava falando sobre literatura espiritualista, que ele citou ali o livro Minhas Vidas, da Shirley MacLaine, que também se tornou filme VHS, e também o outro que é o Fernão Capela Vigai Volta, que também se tornou filme VHS. E o outro também, outro também que o Frank trouxe, que foi os livros de Chico Xavier, de André Luiz, aí foi para o cinema, né? A gente encontrou para o cinema. E já que nós podemos estar falando também para um público mais jovem, que nem sabe o que é um VHS, quais as indicações que vocês trazem, o que vocês têm sintonizado, além dessas partes literárias, de escrita de filmes ou séries, ou algo que vocês sentem que tem um conteúdo inspiracional ligado a esse assunto que nós trazemos aqui hoje, que é os estudos e práticas espirituais. O que vocês recomendam? É você. Vai, você. Você que é da televisão, é o cinéfilo. Cara, tem tanta coisa. Por exemplo, para a galera que gosta de filme da Marvel, tem o Doutor Estranho, Doctor Strange, que o primeiro filme tem aí, fora os Vingadores, tá? Mas vai para o Doutor Estranho. O Doutor Estranho é basicamente a jornada do herói, é um caminho espiritual. Você vai ver aquela história em 500 mil livros sobre temas espiritualistas. Alguém que teve uma dor e vai buscar uma espécie de cura e acaba se encontrando espiritualmente. Então, esse é um filme muito bacana sobre projeção astral que eu recomendo a todos.
Tem milhares de filmes sobre projeção astral, mas esse é um dos mais que está na mídia, é muito fácil de encontrar e vale a pena realmente. Para quem vai assistir o novo Homem-Aranha, tem uma parte desse novo Homem-Aranha que vai estar em dezembro aí, que o Doutor Estranho faz isso aí fora do corpo. É claro, tem guardados aqueles exageros, mas assim, é muito bacana ver a viagem astral sendo tratada através dos filmes da Marvel, por exemplo, que está no mainstream. Para quem gosta de séries, eu recomendo uma série que está no Amazon Prime, que é o Undone. Undone, é Undone, Undone, que é uma série fantástica sobre essa moça que teve uma experiência de quase morte, a EKM, e a partir daí a realidade se desfragmenta. Então ela percebe que ela não consegue mais saber o que é real, o que não é, e ela recebe os ensinamentos do pai que faleceu. Parou aí para não dar spoiler, mas é algo tão real. Como eu já passei por esse tipo de experiência, é uma animação muito bacana. Então, como eu passei por essa experiência, eu posso indicar e dizer, olha, ali está o mais próximo que você pode chegar de enlouquecer se você não tiver um preparo psicológico, emocional para mexer com esse mundo. Então, é uma série, são 8 episódios, meia hora cada um, fantástico. Desenho animado para criança, né? Meus filhos assistem Avatar, o desenho, né? o anime em japonês lá, que é uma coisa maravilhosa, né? Não só em relação aos elementos, mas tem um capítulo especial do Avatar que ele aprende sobre os 7 chakras, tão didático, tão maravilhoso. Vai no Netflix lá, e depois a Netflix paga o Samuel por dinheiro, né? Mas assim, vai na Netflix lá e acessa, que é fantástico. Isso em relação à animação, em relação a filme. Tem uma série de gibis eu gosto do conhecimento da humanidade, que aliás o Bruno Lanaro, né, já teve aí no Consciência Próspera, o Bruno Lanaro e o Léo Lousada. Eu acho que é legal, um conteúdo legal também, que está na internet disponível e é bem palatável. Muito, é bem tranquilo, assim, de entender, né? Não é nada... são conhecimentos super avançados, mas é palatável, é tranquilo de você compreender. Conhecimentos da humanidade, eu gosto, eu indicaria. Eu indico, porque eu bebo da fonte e eu acho que a didática dos dois é fantástica e qualquer neófito, qualquer pessoa que busca informação na internet tem uma listinha de sites. E o dos meninos é o primeiro da lista que eu indico mesmo sem qualquer tipo de cerimônia. Eu indico geralmente três canais, né? Esse é o primeiro, eu indico o teu canal, indico o canal do professor Wagner Borges, e indico um outro, né? Que é o canal, deixa eu lembrar, qual o nome, eu esqueci aqui, deu um branco agora, esqueci, daqui a pouco eu vou lembrar, mas tem um canal também que as pessoas podem buscar as informações em inglês, que é um mesmo. Depois eu ponho nos comentários desse vídeo. Que é um canal com informações para quem quer buscar informações em inglês, o mesmo conteúdo, mas em inglês, que é muito bacana também. Então, eu indico esse canal. E não só né, séries, né, vídeos no YouTube, tem muita literatura, tem muito gibi aí atualmente também, Dani, que pode ser recomendado. E também tem uma coisa muito bacana, tem muita peça de teatro. Né? Então, para quem quer, sei lá, de repente levar os filhos, alguém mais jovem, tem sempre uma peça espírita em cartaz, entendeu? Assim, eu recomendo as peças espíritas, porque são caminhos iniciais para a caminhada espiritual também. E assim, não porque eu não seja espírita, eu indique, por exemplo, uma peça que tenha uma temática espírita. Qualquer tema que possa te fazer levar um pouco mais o espírito, ajuda, né? Ajuda. Mas, acima de tudo, eu indico, por exemplo, eu volto a falar, eu indico livros. Porque, Samuel, a gente tem que passar a mensagem para a galera aí, que é mais novinha que a gente, assim, tipo 2 anos mais novo, né? Que eu tenho 25, né? Que tem 23, entendeu? Que é preciso ler. Tem que ler livros. Tem que ir lá no Jurássico das Minhas Vidas, assim, ver o que foi bom, o que foi produzido, muita gente boa, né? Na área da Umbanda, por exemplo, eu indico qualquer pessoa que queira buscar conhecimento sobre a Umbanda, eu indico o Alexandre Comino, por exemplo,
que é fantástico, os livros que ele escreve, dentro da Super temática de didático Umbanda. também, fácil de entender, Sim. leve. E sem contar que, como ele é universalista, né, ele não é só, ele é um bandista, mas a abordagem dele, né, ele leva em consideração outras religiões e outros saberes, até porque ele é especialista em ciência da religião, né? Então é outra pegada, muito mais. Então é fácil de entender, bem tranquilo. E por fim, música, eu indico, não só a música da Dani, a Dani tem um canal na internet também de música, o Japão, ok? Mas eu indico também mestres espirituais que eu tenho um tremendo respeito, por exemplo, o Chandra Lacombe. Eu indico o Chandra para todo mundo, porque eu acompanho o Chandra há muito tempo, quase 20 anos acompanhando a música que o Chandra faz. E é para todos os públicos. Então, teve recentemente uma aluna minha, tem 22 anos, eu recomendei, ela falou assim, professor, tem alguma música bacana que você possa me recomendar para meditação, que tenha mantras? Eu falei, olha, não precisa ir lá nos mantras hindus, não. Tem esse cara que faz música de hinduísmo aqui, vai lá e conhece o trabalho dele, adquire lá o site do Chandra para poder conhecer. Então, assim, cara, o que não falta hoje em dia é lugar para você poder indicar quem tá chegando, lugar até super pop, né? E por aí vai. Hã? Super pop. Eu quero. Não, o Django é super pop, cara. Adoro Ah, ele. não, Assim. sim. O Django é super Agora pop. entendi. Muito bem. Bom, para quem quer conhecer um pouquinho também da história do Chandra, aqui no canal a gente fez uma entrevista com ele. É um querido que a gente se reencontrou de novo agora nessa última edição do Encontro Brasileiro de Xamanismo. A minha palestra antecedeu a participação do Chandra também neste ano. Nos outros anos não, mas esse ano em específico que passou, que foi 2021, a minha palestra antecedeu a apresentação dele, do Chandra. E aqui no canal tem conteúdo aqui, entrevista com o Chandra Lacombe. A Dani falou sobre o conhecimento da humanidade. Nesse ano de 2022, iremos trazê-los novamente. Tem entrevista aqui no canal com o Bruno Lanaro e também com o Léo Lousada. E o Léo Lousada, ele produziu no ano de 2021 também uma animação chamada O Pergaminho Vermelho. Pergaminho Vermelho. Disney, né? Aí você vai encontrar na Disney também, que aí vocês vão ver a associação que vai ter lá com essa magia, mais especificamente com as conexões também com a Kabbalah. Então é algo que vocês podem também associar e depois até se interessar em buscar esse desenvolvimento, né? Algo que pode ser interessante para vocês. Alexandre Comino tem aqui, acho que uns 30 vídeos dele. Tem 30 vídeos, porque ele, como colunista, foi durante um tempo. Também tem aqui vários vídeos dele. Vamos ver se também em 2022 a gente traz aqui também o Alexandre de volta aqui no canal ao vivo, para vocês também terem essa oportunidade. Tem também uma gravação, uma das gravações que a gente fez com o Rubens Saraceni, que é o mestre do Alexandre Comino. Vá lá, também pesquise Rubens Saraceni aqui também, essa entrevista aqui também com o nosso irmão também, o Rubens Saraceni. Bastante gente legal está aí presente também nessa nossa conexão de vida, ou conexão da teia, né? Essa teia que a gente vai formando assim. A gente está chegando aqui ao fim, mas antes ainda a gente tem que falar um pouquinho, já que estão os dois juntos dessa vez, como é que foi a história, antes ainda de finalizar, né? Como é que foi a história do Conhecer, o que motivou vocês de fundarem Conhecer? Qual é a proposta do Conhecer? Vocês têm, eu anotei que tinham Conhecer e tem outro trabalho, dois lugares, é isso? Ou é o subtítulo? É dois. É Cura pela Arte e Conhecer. Fala um pouquinho sobre esses dois. Olha, eu vou, para quem quiser saber mais sobre Conhecer, vai no meu vídeo, vai no vídeo lá que eu falei bastante sobre a criação do Conhecer, tá tudo lá, maravilhoso, bem mastigado. Eu queria poder me concentrar aqui no Cura pela Arte, especialmente, porque o Cura pela Arte é um trabalho que a gente conseguiu, Dani e eu, juntar o melhor que a gente tinha de conhecimento, sabedoria e práticas e oferecer para o mundo. Então, é um trabalho muito fino, muito bonito, que é baseado em tudo aquilo que a gente vem nos últimos tempos, né, vivenciando e experimentando, e nos foi dado para que a gente pudesse servir ao mundo. Então, é um local onde você vai encontrar todas as nossas vivências,
né? Não só em relação né, a tudo que eu já vi no tarô, no meu caso, em relação masculino, no xamanismo, todo o trabalho que eu fiz acompanhando muitas pessoas que precisavam aprender a ter confiança para aprender alguma coisa, não tinham, né? Até tudo que a Dani também pôde, né, vivenciar e experimentar. O Cura pela Arte, até pegando um compilado, né? Um hub das nossas experiências. Então, tanto cursos online quanto terapias, né, oferecidas, está tudo lá. Então, é diferente da conhecer a casa espiritual, que o Frank explicou no outro vídeo, e o Cura pela Arte é essa reunião, né, dessas práticas, cursos, vivências, que aí a pessoa pode perceber lá o que é melhor para ela. Então, assim, se ela está precisando de uma condução mais direcionada para o início da espiritualidade, por exemplo, então, é a mentoria espiritual, né, que o Frank até falou agora há pouco, mestre de mim. Então, assim, eu quero despertar para a espiritualidade, mas eu não sei exatamente como é que eu faço, para onde que eu vou, como é que... Né? E aí a gente tem esse curso Mestre de Mim. Então, se você já é um curador, já é um sacerdote, pastor, pai de santo, já é alguém que está, de certa forma, cuidando de alguém, ou um psicólogo, ou um terapeuta, ou um cuidador de idosos, alguém que está cuidando de alguém. A gente tem a vivência curador curado, né? Para que você tenha um acolhimento, para que você tenha onde se debruçar e falar, agora cuida de mim. Agora cuida de mim, porque eu cuido de tanta gente, eu preciso que alguém cuide de mim. Então, ali a gente tem, né, também de forma compilada, práticas terapêuticas e práticas espirituais em conjunto, né? Porque a nossa terapia é terapia espiritual. Então, a gente cuida da pessoa de um a um dentro dessas terapias, né? E as vivências coletivas também, né? Cursos online, etc. Está tudo ali de acordo com o momento de vida de cada pessoa, né? Assim como atendimento de leitura de registros acásticos, de Theta Healing, né? Então, ali é a nossa casa, não uma casa espiritual, mas a casa que a gente abre, a nossa banquinha, né? Que a gente abre e fala assim, aqui, ó, tá aqui a nossa prateleira, vamos conversar sobre como isso ressoa no seu momento de vida, em que estágio que você está da sua espiritualidade, do seu autoconhecimento, de acordo com o estágio que você está e com aquilo que você precisa. E se houver ressonância, né, porque é aquilo que a gente falou agora há pouco da egrégora, se houver ressonância, a gente vai estar ali a serviço. Né? E aí, só para finalizar, o que nos leva, é claro, ao trabalho do conhecer. Você fez a pergunta, o que levou levou vocês a criarem, né? Então, assim, a Cura pela Arte foi uma criação natural. Veio porque a gente queria realmente colocar no mesmo local tudo aquilo que a gente poderia oferecer para o mundo. E nossa missão, basicamente, é servir. Servir. A gente tem sobra a nossa despensa. Nós temos de sobra em nossa despensa a nossa arte. E nossa arte é fazer qualquer pessoa poder manifestar, ter confiança para também manifestar a arte dela. E o conhecer é um ótimo exercício que nós temos atualmente de como isso é real. Nós temos um grupo de estudo espiritual que faz parte de uma casa de rezo espiritual, que quando se encontra para consagrar ou não, por bebidas, por ervas de poder, por ferramentas mágicas, a gente se reúne para cantar, para fazer uma grande roda ancestral. Uma roda no qual nós nos conectamos, de novo, com ervas de poder, ou com outras ferramentas de poder ou não, só em estarmos juntos, em egrégora, a gente já sai cantando, uma coisa maravilhosa. Então, uma coisa que a pandemia, de certa forma, acabou nos tirando, de certa forma, foi a capacidade de juntar essa galera e poder celebrar o divino, né? E também um trabalho que a gente fazia também, nós levávamos antes, viajamos para vários lugares, levando nossa roda ancestral, que era a Dani, eu e um tambor, cantando para os ancestrais, para a casa dos avós. Né? Então é um trabalho muito bonito, que a gente, se Deus quiser, quer voltar a fazer no ano que vem. A gente quer abrir 2022, ou melhor, já abrimos, porque já vai estar em 2022. Esse vídeo já já está em 2022. Feliz ano novo, pessoal! Então, nós estamos abrindo 2022, né, já deixando bem claro o nosso intento de levar essas rodas ancestrais,
de poder reunir nosso povo com toda a segurança, é claro, com todo o conforto e segurança, obedecendo todas as regras, de acordo com os lugares onde a gente for estar, mas a gente quer realmente poder bater o tambor e levar a nossa arte para os 4 cantos, né, desse Brasil bonito e mostrar que a música é a grande arte da nossa curadoria. Fantástico, muito bom aqui. Um prazer recebê-los aqui no programa. Frank Oliveira e Daniele Garcia. Foi realmente excelente. Que muitas rodas ancestrais aí possam ser abertas e passe a fluir e girar, né, nessas vibrações bacanas que vocês sempre trazem. Quero fazer um convite a vocês que nos acompanham até agora. Se você é inscrito no canal, então curta e compartilhe. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e faça parte também aqui das pessoas que estão aqui recebendo aqui os avisos de tanto conteúdo de segunda a sexta-feira aqui transmitido para vocês. Lembre-se também do nosso Instagram para você acompanhar a programação semanal. Eu vou convidar então aqui esse casal, essas pessoas, o Frank Oliveira e a Daniela Garcia, para trazer cada um deles uma mensagem final nesse vídeo, falar um pouquinho, e aí vocês trazem a mensagem, e aí eu vou fazer um convite depois que terminar aqui para eles virem no outro programa. No outro programa, vocês fiquem atentos, porque aí vocês vão ouvir a voz de Daniela Garcia cantando. E aí a gente pode fazer isso, porque eu já tive uma ideia agora há pouco para essa outra edição desse outro programa que a gente vai lançar nesse ano de 2022 e vou trazer. Então, mensagem final, vou ficando por aqui. Agora é Frank Oliveira e Daniele Garcia. A mensagem final é que conta uma lenda. Que lenda que se conta, Dani? Era uma vez uma serpente encantada. Uma serpente encantada. Que tinha todas as palavras que eu queria aprender. Conta a lenda que a serpente encantada tinha todas as palavras que eu queria aprender. E eu queria aprender todas as palavras que a serpente me contava, pois eu desejava ser. E nesse tempo que eu ficava desejando, a serpente foi mostrando tudo que eu queria ver. E eu fui vendo as cores do arco-íris, cada cor uma palavra, cada palavra uma cor. E cada cor me revelava um segredo, e eu fui perdendo o medo da serpente do amor. Que a serpente do amor traga muito amor, muita paz, muita prosperidade nesse 2022 e, acima de tudo, que o tambor de seus corações traga saúde a todos. Axé.